Esse é o trabalho final da disciplina de Medicina Veterinária do Coletivo, onde nós vamos abordar o artigo A Collaborative Model for Managing Animal Hoarding Cases. Esse trabalho foi desenvolvido pela Gabriela Castorino e por mim, Igor Soares. Essa é a capa do nosso trabalho. Ele foi publicado em 2018 na revista Journal of Applied Animal Welfare Science. Como introdução, o artigo traz algumas informações com relação aos acumuladores de animais, citando que esse fenômeno ele traz prejuízos ao bem-estar humano, ou seja, do próprio proprietário desses animais, e ao bem-estar dos animais que estão sendo mantidos nesses locais. O artigo ele menciona que para a resolução desses casos são necessários o suporte de órgãos prestadores de serviços sociais e de suporte à saúde mental, no caso do acumulador, que pode ter uma desordem mental, bem como o suporte de órgãos de lei e justiça. Então, o artigo ele traz como próximo item o Development of Approach, Collaborative Model for Managing Animal Hoarding Cases, que seria a metodologia que eles aplicaram para lidar com esses casos. Então, o trabalho foi desenvolvido na cidade de Raleigh, que é a capital da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e tem como agente principal o Centro de Animais de Wake County, que é uma agência municipal de controle de animais, que lida aproximadamente com 11 mil animais por ano. Então, o artigo menciona que até 2015 havia uma ausência de abordagens multidisciplinares e de rastreamento dos casos. Então, não havia nenhuma atenção ao acumulador, considerando que muitas vezes esse acúmulo é causado por uma desordem mental, ou seja, não era dado nenhum suporte a esses acumuladores. Não havia nenhum cuidado aos animais que estavam em situações críticas, como um estado grave de anorexia ou doenças graves e ferimentos, ou seja, esses animais não recebiam cuidados e a maioria deles acabava sendo submetido à eutanásia. Então, em 2015, essa agência ela começou a desenvolver uma nova forma de lidar com esses casos de acumuladores, né? Então, o primeiro item desenvolvido foi a ideia de uma intervenção proativa, onde eles buscavam os casos, ao invés de apenas receber notificações desses casos de acúmulo de animais. Desenvolveram também um fórum para tratar desses casos de acúmulo de animais. Esse fórum aconteceu em fevereiro de 2015. O artigo menciona que um fator importante para o sucesso desse programa foi uma liderança ativa, onde os líderes, né, dessa agência de controle de animais, eles traziam conceitos relacionados ao acúmulo de animais para os líderes de saúde pública e aos serviços de proteção à criança, né? Transmitido então esses conhecimentos. É importante também que o líder desse programa ele entenda o tipo de intervenção, ou seja, ele saiba quando que um órgão de justiça ou um órgão de saúde pública precisa estar envolvido para a resolução desses quadros. E é importante também entender e acolher abordagens inovadoras e colaborativas para se lidar com os casos de acúmulo de animais. O artigo descreve uma equipe multidisciplinar que passou a atuar nos casos de acúmulo de animais. Então, os oficiais de controle animal, eles recebiam as denúncias de possíveis casos de acúmulo animal. Então, a vizinhança dessas localidades notificavam a essa agência de controle animal os possíveis casos. Eles faziam um primeiro contato com a residência, eles avaliavam e julgavam se aquela denúncia realmente era verídica. E a partir daí eles passavam a desenvolver estratégias de intervenção, dependendo do tipo de caso de acúmulo e dependendo também se havia ou não a cooperação do acumulador. Em seguida, um time de veterinários passava a atuar, então eles determinavam o tipo de acúmulo segundo a HARC, que pode ser causado por um acumulador sobrecarregado, resgatador ou um acumulador explorador, né? Então, esses veterinários, eles faziam uma visita ao local para avaliar as condições de saúde e obter a confiança do acumulador, né? Essas condições do local eram avaliadas segundo os manuais 5 liberdades para o bem-estar animal e segundo as orientações para padrões de cuidado em abrigos animais. E esse time de veterinários também atuava no desenvolvimento dessas estratégias para a resolução do caso. Quando não havia a cooperação do acumulador, então era preciso a intervenção da justiça, bem como quando se observava caso de abuso infantil e de abuso de idosos, visto que nesses lares onde há o acúmulo de animais é muito possível que as outras vulnerabilidades sociais estejam ocorrendo, né?
quando o acumulador ele era indisposto, ele não queria reconhecer o problema, e quando ele dava indícios de uma desordem mental, então era acionado um conselheiro em intervenção de crises. E aí os autores mencionam que um suporte desses conselheiros e de profissionais de psicologia melhorava a comunicação com o acumulador, facilitando a resolução desses casos. E tem também a atuação dos especialistas de risco, principalmente ligados ao corpo de bombeiros, que faziam avaliações ambientais, como o nível de amônia, por exemplo, nos locais. Então, quais eram as etapas da intervenção? Então, tinha o recebimento da notificação, o primeiro contato, a avaliação do quadro e o desenvolvimento de um programa de remoção desses animais, né? Dependendo do espaço, do abrigo que iria receber esses animais e da capacidade dos parceiros de resgate animal, né? Em seguida, havia o desenvolvimento de um documento legal que deveria ser assinado pelo acumulador, onde ele abria mão desses animais para que eles pudessem ser alocados para outros locais. Todos os animais, nesses casos, eles eram submetidos à castração, né? Então o artigo destaca também que esse era um ponto crítico, né? Então, para que esses animais fossem retirados desse local de acúmulo, dependia também da disponibilidade de agenda para a castração desses animais. Eles eram, então, ofertados para adoção e, em alguns casos, gerava-se um segundo documento que seria assinado pelo oficial da Agência de Controle de Animais e pelo próprio proprietário, onde alguns animais eram mantidos com esse acumulador. No entanto, esse documento ele especifica a quantidade de animais que seria mantido no abrigo, ou seja, esse acumulador não poderia ter um número superior de animais em relação ao que estava no documento, e também ele determina que algumas exigências quanto a higiene, manejo de sanidade, nutrição e a estrutura devam ser respeitados para que esse acumulador, para que esse indivíduo, né, que deixa de ser um acumulador, para que ele possa continuar com alguns animais, né. Então os autores mencionam que é importante permitir que o acumulador mantenha alguns animais, pois isso diminui os riscos de recidiva em casos onde o acumulador é mais colaborativo. Todos os animais que foram mantidos ainda nesse local, eles também foram castrados para evitar um repovoamento. Esses órgãos, eles faziam visitas periódicas para avaliar se estava havendo recidiva no caso de acúmulo, e a quantidade dos animais mantidos com esse indivíduo que era um acumulador dependia da capacidade que ele tinha de prover atenção aos animais, né? Lembrando daquela premissa de 15 minutos por animal. Com relação aos resultados, 6 casos foram trabalhados usando essa abordagem colaborativa. Então, no total foram 100 animais, sendo 65 gatos, uma ave e 34 cachorros. A taxa de liberação por parte dos acumuladores desses animais foi de 92%. Para comparação, a taxa anual anterior era de 75%. Com relação à destinação desses animais, a maior parte deles foi para abrigos, alguns foram adotados e 13% dos animais eles retornaram ao tutor. Alguns animais tiveram que ser eutanasiados. A razão dessas eutanásias foram porque eles eram animais ferais que não puderam ser socializados ou possuíam uma debilidade muito severa sem a possibilidade de tratamento. 89% deles precisaram de cuidados veterinários. Desses, a maioria tinha doenças como dermatite alérgica à picada de pulga. 18% deles possuíam parasitas intestinais. Em um desses casos de parasitas, foi encontrado um celóstoma canino. E nesse caso, a casa tinha um acúmulo de fezes muito grande. E no momento da intervenção, tinha uma criança andando descalça, o que mostrou um risco de contrair zoonose. Também 15% apresentaram doença respiratória. Por isso que em 3 casos, os níveis de amônia eles foram mensurados. E aqui vocês podem ver que na casa onde haviam mais animais, que eram 30, o nível de amônia estava 190 partes por milhão. O nível máximo de amônia que você deveria ter é de 35 partes por milhão para apenas 15 minutos de exposição. Os casos de maior sucesso, eles envolveram acumuladores que eles foram receptivos. E esse sucesso ele foi medido pela capacidade de liberar os animais e de melhorar a própria qualidade de vida e dos animais restantes. Em 4 casos, foi possível melhorar o ambiente doméstico e os cuidados aos animais foram mantidos durante o acompanhamento. Esse acompanhamento durou de 1 a 18 meses, dependendo do caso. Porém, um caso não teve prosseguimento devido à restrição do serviço de proteção à criança. Como conclusão, ele pode fazer avanços mensuráveis e positivos na abordagem de casos de acumulação de animais, podendo melhorar a vida de animais e dos cidadãos afetados.
É necessário acompanhamento a longo prazo para determinar se essa estratégia de intervenção resulta em diminuição na reincidência de acumulação. Bom, então a gente tem algumas considerações sobre o artigo. A organização dele a gente achou um pouco estranha, né? Os autores eles poderiam ter inserido no artigo fluxogramas, assim como a gente trouxe na nossa apresentação, fluxogramas que facilitariam o entendimento de como esses 6 casos retratados no artigo eles foram trabalhados, né? E como foi citado pelos próprios autores, cada caso de acumulação ele é único. Porém, foi tratado só 6 casos, a gente achou isso um N muito baixo, assim, para poder fazer uma boa avaliação. E o tempo de acompanhamento de alguns casos foi muito curto. Por exemplo, teve um caso que eles só acompanharam por 1 mês. Então, não teria como você avaliar se teve uma recidiva e o quanto que esse tipo de abordagem foi melhor do que as outras abordagens anteriores. Mas nós achamos que foi uma ótima iniciativa adotada por eles, com essa abordagem multidisciplinar, que ela mostra resultados muito mais interessantes do que os outros tipos de abordagem. Muito obrigado.